Alô, amigos da TV Jataí, tudo bem? Estamos começando o Esporte em Foco aqui na TV Jataí, canal 11. E essa semana é uma semana especial. Eu estou com o Genilson Pereira, comentarista, o mais eclético da cidade. Vai falar sobre a Copa do Mundo. Começa a Copa do Mundo aqui no Brasil, nesta quinta-feira, lá no Itaquerão, em São Paulo. Brasil e Croácia, Genilson. Qual é a sua expectativa? Brasil começa bem? Olha, Aquiles, eu acredito que sim. Nós somos aí 200 milhões de técnicos, né? Acredito que o Filipão e o Parreira fez a melhor escolha. Acreditamos que os 23 convocados são os melhores do momento, melhores jogadores que estavam atuando no futebol europeu, e alguns atuando no futebol brasileiro. É uma estreia que dá um friozinho, é uma estreia que pega a equipe mais forte do grupo. Muito bem. A Croácia com seus desfalques. Nós estamos sabendo aí que já tem mais de 4 desfalques no time da Croácia para a estreia contra o Brasil. Vai ajudar a seleção brasileira? Lógico, todo desfalque ajuda, principalmente o Mandzukic, que é um atacante perigoso, um atacante importante, vai sofrer muito, vai fazer muita falta à equipe da Croácia, esse atacante, mas o Brasil, o importante do Filipão é que ele manteve a base. Então são 16 jogadores que participaram da Copa das Confederações, foram campeões, então isso é importante, você tem uma base, jogadores que conhecem, jogadores que conviveram junto, então isso é muito importante. Eu acho que tem essa base, tem esse conjunto, então acredito na vitória do Brasil. Muito bem. Depois temos o México e o Camarões, né? Qual a sua expectativa da equipe do México? Também está com desfalque. Olha, são várias seleções que tiveram problema físico, desfalques, cortes, né? O Brasil está inteiro. Então, se o Brasil passar, eu acredito que passa pela Croácia, que para mim é o grande adversário dessa primeira fase, desse grupo, e México e Camarões, o Brasil passa bem. Então, eu acredito que o Brasil vai classificar em primeiro lugar nessa chave. Muito bem, depois o Brasil vai enfrentar a equipe de Camarões que chegou ontem no Brasil. Enfim, tem tudo para ser o primeiro. Tem tudo para ser o primeiro. O futebol, Aquiles, a gente trabalha primeiramente com a teoria. Teoricamente, o Brasil para mim é o grande favorito. O Brasil, o Filipão resgatou o futebol brasileiro. A era Mano Menezes. Então o Brasil veio desacreditado para a Copa das Confederações, foi campeão e convenceu. Quer dizer, pegou uma final com a Espanha, ninguém acreditava, o Brasil meteu 3-0. Então isso resgatou o futebol brasileiro. Então há um respeito muito grande. E a seleção brasileira é uma seleção renovada. Aquilo que a Alemanha fez em 2010, o Brasil não fez, está fazendo agora, renovação. Então é um time totalmente renovado, poucos jogadores já participaram de Copa do Mundo, então acredito que o Brasil, para mim, é o grande favorito a conquistar o título. Essa primeira fase, nós acreditamos que passa bem, passa em primeiro lugar. Aí começa a chegar as equipes mais fortes. Muito bem. Nós não estamos sentindo aquela empolgação do torcedor brasileiro ainda. A gente anda nas ruas, a gente não vê aquela empolgação que tinha nas outras Copas. Isso pode atrapalhar ou o Brasil, da primeira vitória contra a Croácia aqui, se ganhar, vai mudar esse aspecto? Eu acredito que o povo brasileiro gosta muito de futebol, gosta muito de esporte, é apaixonado pela seleção brasileira. Há muitas ondas de protestos, né? Não contra a Copa em si. Acredito contra tudo que foi gasto da Copa, aqueles dinheiros exagerados, dinheiros que foram pelo ralo. Realmente até nós ficamos indignados com essa situação. Mas a hora que a bola rolar, já começou os manifestos, já começou as bandeirinhas, você vê hoje muitos carros circulando, muitos prédios já com as bandeiras do Brasil. Já enganjou. Ontem no final de semana no treino da Granja Comari, realmente foi cercado de grandes torcedores. Então o Brasil realmente já enganjou. A partir do momento que a bola rolar, realmente o povo brasileiro vai enganjar, vai jogar junto com a seleção brasileira. Esta seleção é a melhor de todos os tempos ou você acha que teve outras seleções? A de 70, a de 82, foi muito boa, mas não ganhou. E a de 2002, que saiu assim aqui do país um pouco chateada, desacreditada em relação ao torcedor e foi campeã mundial. Você falou uma palavra certa, desacreditado. Naquele momento, que foi o Brasil saiu daqui desacreditado. Sempre que o Brasil sai desacreditado, como foi assim em 94 nos Estados Unidos, né, e foi campeão mundial. Agora, melhor de todos os tempos, eu acho que não. Ainda não ganhou. Apenas ganhou a Copa das Confederações. Apenas vai começar quinta-feira a Copa do Mundo. Então, para mim, é uma grande seleção, uma seleção renovada, de grandes jogadores, mas não chega a ser a melhor de todos os tempos. Para mim, a seleção de 70 foi uma grande seleção. A seleção de 82, apesar de não ter ganho o título, também foi uma grande seleção. Agora, a expectativa é muito grande em torno da seleção, em torno do Neymar, que para mim tem um conjunto muito bom. Pode ser uma grande seleção também. Neymar é o cara ou a seleção tem outros ali, o Fred, que dá conta do recado? Olha, o Brasil joga em função do Neymar,
O Portugal em função do Cristiano Ronaldo, a Argentina do Messi, isso é normal, natural, tem que ter um craque. Mas não só o Neymar, é um conjunto. Hoje o Brasil tem um conjunto excepcional, tem uma grande seleção, tem jogadores de muita qualidade técnica. Você vê, acabou aquele ano, aquele momento, de ter o volante que só marcava, só tomava. Hoje não. Os volantes nossos, então podem, com o Luiz Gustavo, sair para o jogo. Então eu acho que é um conjunto em si, é uma grande seleção. Muito bem. Quinta-feira começa a Copa do Mundo. Quem o Brasil pode ter medo ali, passando dessa fase, a primeira fase agora? Olha, quem quer ser campeão não pode temer ninguém. Mas eu acredito, do meu ponto de vista, as grandes forças do futebol mundial para essa Copa. Eu vejo Brasil, vejo Alemanha, que está com uma equipe totalmente renovada, fez uma renovação em 2010, uma grande força, Alemanha, a Espanha e a Argentina. Essas 4 equipes estão, tecnicamente falando, estão à frente das demais. Mas não podemos desprezar a Itália, que é 4 vezes campeão mundial. Ela sempre chega, mesmo arrastada, a Itália chega com a sua tradição, uma camisa muito forte. Mas eu vejo, tecnicamente falando, essas 4 seleções acima um pouquinho das demais. Falando na Itália, teve um amistoso domingo agora, né? Itália e Fluminense. O Fluminense levou um coco aí de 5-3. A sua opinião a respeito desses amistosos entre seleção e time? A seleção leva vantagem. É uma seleção italiana. Aí você pega um clube brasileiro, não sei, qualquer clube. Mas jogar um clube com a seleção é muito complicado. Eu acho que o Fluminense fez uma grande partida. Fez uma grande exibição, mostrou que tem sua força também, mas pegou uma seleção italiana, né? Realmente jogou o primeiro tempo só com as reservas, o segundo tempo entrou sua força máxima. É muito difícil você competir com a seleção, principalmente com a seleção da tradição que é a seleção italiana. Nós temos uma vantagem, né? Nós temos o Parreira, que foi campeão em 94. Temos o Filipão, que tem um conhecimento muito grande em termos de seleção brasileira, campeão em 2002. A comissão técnica faz a diferença, né? Faz a diferença. São uma comissão técnica vencedora. O Parreira tem 9 Copas do Mundo, 5 pelo Brasil e mais 4 por outros países, né? África do Sul, lá, o Asiático, a Arábia. Então a experiência dele é um treinador muito inteligente. E o Filipão é aquele treinador que tem comando. Ele tem um grupo nas suas mãos. Então ele resgatou isso. Então acho que faz a diferença, tem comando, tem inteligência e tem união. Você não vê aquela chamada no futebol trairagem, do Parreira querendo o lugar do Filipão. Então, de maneira alguma. São uma união em torno de si, de uma causa justa que é a seleção brasileira. Muito bem. Quinta-feira começa a grande Copa do Mundo. É a maior de todos os tempos, porque está aqui no Brasil. Ou não? A expectativa é muito boa, porque nós tivemos Copa do Mundo em 50 aqui no Brasil, né? Onde nós perdemos para o Uruguai. Então voltar... Marcou, né? Marcou a história. Voltar a ter uma Copa do Mundo, isso é muito importante. Resgata, fica um legado. O Brasil ganha muito com isso, apesar de ter vários protestos, apesar de ter dinheiros gastos aí desnecessários. Atrapalha, de uma maneira ou de outra, atrapalha, os protestos atrapalham. Mas eu acredito que a hora que começar a bola rolar, o brasileiro é apaixonado pelo futebol. Então todos vão se enganjar em prol da seleção brasileira. O protesto não é contra os jogadores, não é contra a Copa do Mundo. Os protestos são aquilo que nós falamos, é contra aquilo que foi gasto desnecessariamente para a realização dessa Copa do Mundo. Mas acho que a Copa do Mundo no Brasil é muito importante. Muito bem. Estamos encerrando o Esporte em Foco. Você lembrou muito bem. Aquela final de 1950, Brasil-Uruguai, foi um tormento, realmente, marcou a história do futebol do Brasil. Espero que não repita esse ano, né? Que possamos fazer uma final no Maracanã. Com quem? Com a Argentina. Eu torço para que seja Brasil e Argentina. Acho que seria uma final gostosa. Ser campeão em cima da Argentina é muito importante, é muito bom. O Messi não joga aquele futebol que joga no Barcelona na seleção. Ultimamente nem no Barcelona está jogando bem. Você acha que ele vai mudar aqui no Brasil? Olha, é um jogador especial, um jogador perigoso, um jogador que requer todos os cuidados. Qual a equipe que vai deixar o Messi jogar à vontade? Nenhuma equipe vai deixar o Messi jogar à vontade. Então, realmente, já estão sabendo como marcar o Messi. Se deixar ele à vontade, ele desequilibra o jogo. Igual o Neymar. Neymar, Cristiano Ronaldo, são jogadores que vão ser vigiados de perto. Vão ter que ter uma marcação especial, talvez um marcando e 2 na sobra. Então são jogadores que a qualquer momento podem desequilibrar uma partida. Eu também, quando jogava, era especial. Vamos terminar o Esporte em Foco. As suas considerações finais, Genilson. Não, acreditamos que assim, convocar, né? Os brasileiros, nós como brasileiros, realmente para desarmar, espírito desarmado, né? Para ir realmente para frente da televisão. Aqueles que vão para o estádio
vão com espíritos armados para torcer, realmente torcer, se unir em prol dessa causa justa, que é o futebol brasileiro, a seleção brasileira está em jogo, o futebol brasileiro está em jogo. Então todos torcendo a partir de quinta-feira, realmente para que possamos fazer uma grande estreia contra a Croácia, aí sim, alavancar rumo ao título de campeão mundial. E a gente volta depois da estreia do Brasil contra a Croácia na Copa do Mundo para falar sobre a estreia do Brasil, tá bom? Abraço a todos.